Oiê, então, vim falar um pouquinho mais a respeito do último eclipse que a gente vivenciou na segunda-feira e outros posicionamentos astrológicos dessa semana, né? Hoje eu tô gravando esse vídeo quinta-feira, vou ver se eu consigo subir na quinta ou na sexta. A Lua, ela tá entrando no signo de Gêmeos, né? E esse posicionamento, claro que é um posicionamento frequente, acontece uma vez por mês. E é um posicionamento que favorece a comunicação, o diálogo e a nossa agilidade mental, mas é interessante a gente tomar cuidado com pensar demais e com ficar muito doido. Uma atividade mental muito intensa também não é algo saudável, né? Eu queria também aprofundar um pouquinho a respeito do eclipse que a gente vivenciou. Lembrando que é um eclipse em Áries e ele foi um eclipse conjunto a Mercúrio retrógrado, que é algo que eu não falei no último vídeo aqui. E Mercúrio retrógrado em Áries, ele, assim, pra mim, né, essas redes aqui são redes que eu uso pra falar sobre como as coisas estão se passando pra mim. E eu sei que isso vai se encaixar na vida de muita gente, porque nós não estamos tão separados assim, né. Na verdade, a separatividade, segundo várias tradições antigas, é uma ilusão, né. Todos nós vivemos uma realidade próxima, parecida. O que um sente, a dor que um sente é muito parecida com a dor que o outro sente também. E aí o sentido de eu ter essa rede aqui é trazer insights para que a gente possa evoluir mesmo como humanidade. Mais do que vender um mapa, mais do que vender uma previsão astrológica, enfim. Então, falando de Mercúrio retrógrado em Áries, conjunto ao eclipse, né? Esse eclipse, ele intensifica a questão do Mercúrio retrógrado. E a gente tem uma mania de achar que, nossa, Mercúrio retrógrado é o fim do mundo. Na verdade, todos os planetas retrogradam, menos Sol e Lua, né? E as retrogradações são movimentos naturais de algumas potências novas que precisam ser revistas. E Mercúrio é um planeta muito da lógica, muito do raciocínio e muito das questões materiais. Ele é como se fosse o grande secretário, simbolicamente, né, do zodíaco. E eu tô sentindo muito que esse Mercúrio, ele vem... Mercúrio retrógrado é muito normal a gente precisar resolver pendências. E são pendências que elas se reapresentam pra gente, sabe? Então aproveitem esse tempo para cuidar daquela coisa, providenciar aquele documento que você não providenciou, fazer aquele exame que você não fez e tudo isso. É uma oportunidade legal para isso e pra gente rever a forma como a gente conversa. É um pouco fácil a gente entrar em certos ruídos de comunicação durante o Mercúrio retrógrado. Se a gente tem consciência disso, às vezes a gente toma um pouco mais de atenção, presta um pouco mais de cuidado. E uma outra coisa que eu ia falar, o eclipse ele foi para São Paulo, né, para o Brasil, ele aconteceu na casa 8. E a casa 8, ela é a casa naturalmente conectada com o signo do Escorpião e conectada com o oculto. E, enfim, eu andei tendo alguns sonhos que eles foram muito interessantes, assim, em termos da minha caminhada mesmo. E o que é o oculto, né? O oculto é a gente prestar atenção nos pequenos detalhes da vida, que eles parecem um pouco fúteis, mas que na verdade a vida fala conosco por todas as formas. Então prestem atenção nos detalhes, nos pequenos sonhos, porque isso pode trazer algumas coisas ocultas sobre coisas que a gente não vê. Toda a nossa evolução, ela está conectada com as coisas que a gente ignora, né? O que é Deus? É o onisciente, né? A partir do momento que a gente sabe de tudo, que a gente se conhece plenamente, então a gente atinge a divindade. E o ocultismo, ele é uma ferramenta para isso. Então, também tenho observado coletivamente, né? Claro que o eclipse ele não pega só o nosso individual, né? E coletivamente a gente tem visto algumas coisas aparecerem, algumas coisas serem reveladas. Vou deixar exemplos aqui. Eu andei pensando também a respeito do fascismo, né? Que é um movimento político, né? O que é política? Quando a gente fala da política, a gente tem a impressão que é uma coisa que está distante, que preguiça de política, mas a nossa vida inteira é política. A política é a forma como a gente lida uns com os outros. E o fascismo, né? Que é uma coisa que se apresenta, vira e mexe, se apresenta no Brasil e no mundo, se reapresenta, ele volta. E ele é uma coisa que fica latente, né? E ele está 100% conectado com o ódio, né? O discurso fascista é um discurso de ódio ao outro, de intolerância, é um discurso conectado ao armamento, enfim. É interessante também a gente ficar ligado nessas tendências ocultas da política, para que elas não retornem. Porque a partir do momento em que o ressentimento toma conta do coletivo, a gente não está mais no caminho de evolução, a gente está no caminho de involução. É isso, gente. Um beijo, até o próximo vídeo.